Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Caio Camargo e você está aqui no Well Now Podcast. Esse episódio especial aqui com o apoio do pessoal da Verde Campo, meus amigos Fábio Ferreira, Larissa Alves, sejam bem-vindos aqui ao Well Now Cast. Olha, Léo, tropeçando logo no começo, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito bom dia. Bom dia. Muito prazer estar aqui com você. A gente que é um admirador seu, Ah, seguindo aí fala nas assim, não. redes sociais. E muito legal a gente estar aqui para bater esse super papo aí com a nossa audiência. Bem, seja bem-vinda, Larissa, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Prazer é nosso estar aqui. Aí, bora falar um pouquinho de Verde Campo. Vamos lá, para quem não conhece Verde Campo, a gente tem que começar com a história, né? Tem bastante coisa para a gente bater um papo aqui ao longo dessa conversa aqui. Mas para quem não conhece a Verde Campo, do que se trata hoje a Verde Campo? Qual é o posicionamento de vocês? Como começou a empresa? Legal, a Verde Campo foi fundada em 1999 em Lavras, sul de Minas Gerais, e de cara já para ser um laticínio de produto diferenciado, né? O nosso fundador já uma mentalidade muito empreendedora, muito inovadora, observando que o mercado de laticínio mainstream já tinha bastante. Você já tinha posicionamento de queijo premium, já tinha posicionamento e muita gente vendendo leite UHT, mussarela, e assim começa a Verde Campo. Como é que a gente faz um produto derivado de leite, iogurte e queijo de uma maneira diferenciada? E conversando com ele, o viés de saudabilidade ele foi conectando gradativamente na diferenciação dos produtos. A Mas questão o de primeiro drive foi ser diferente do foi mercado. ser diferente do mercado. Esse Perfeito. foi o primeiro drive. Maravilha. E vamos lá. É o que você falou, vocês começaram a falar de saudabilidade bem antes desse tempo e tudo mais, né? E o que que fez apostar tão cedo nessa direção? E aí, Laia? Eu acho que, ó, primeiro de tudo, é observar o que talvez as pessoas começavam a procurar, mas sem de fato ter uma demanda tão grande existente, né. É, exatamente. A gente traz iogurte e queijo zero lactose quando ninguém falava dessa agenda de produto lácteo sem lactose, justamente nessa essência que a Larissa trouxe. Como é que a gente observa o comportamento do consumidor, o que o consumidor pode buscar que não tem de oferta ainda no mercado. Então foi zero lactose, foi assim, e anos depois, Natural Whey foi assim com produto proteico. Hoje a gente Sim. comentava eu e você ali antes, né, tudo tem proteína, mas foi a Verde Campo que começou isso há 12, 13 anos atrás, observando, né, tendências de consumo. E hoje a gente está aqui na Natural Tech, observando também, a Lari vai falar um pouco como é que a gente está fazendo o trabalho com as nutricionistas, mas justamente antecipando tendências. Era legal falar do mercado de vocês, porque no começo a gente falava de zero lactose, porque tinha um público que demandava, assim, era necessário que eles consumissem produtos com zero lactose, não era opcional. É. Hoje a gente tem um campo de opção, né? E isso mudou o mercado, porque antes a gente falava de mercado. Eu lembro, brincadeira, a gente conversava até no Uhum. backstage disso, né? A época da minha avó comia um pão lá sem açúcar, sem nada, que não tinha graça nenhuma, né? Uhum. E a gente viveu isso muito tempo, muita década, e hoje é opcional essa É, conversa, né? Como é que vocês é. veem essa transformação? A gente até te complementando, a gente até brinca, quando a gente vai falar um pouco da marca, é exatamente isso, a nossa preocupação lá interna é com a questão dos zeros, né, porque realmente é importante essa questão da redução de açúcar, de gordura, mas o sabor ele precisa existir, né, ele precisa ser de fato gostoso para que aquela alimentação seja duradoura e sustentável, porque senão você não consegue colocar de fato aquilo na sua rotina, né. Então hoje o nosso time interno de desenvolvimento de produto também segue essa premissa, né, beleza, precisamos ter a melhor tabela e lista de ingredientes, mas precisa ser gostoso, até por isso que às vezes a gente, né, tem ali um processo bem gradual de desenvolvimento de produto, para que de fato quando ele chegue no mercado, ele atenda a expectativa daquele público que de fato vai consumir ele, né. E Exatamente. vocês colocaram um ponto super bacana, o zero, né? A gente olha isso, mas é nicho, é mercado, mas as coisas tendem muito mais a ir para o zero do É, que dobrar. O dobro de gordura, o Sim, dobro de açúcar, total, o dobro de corante, total. concorda? É. E aí tem uma reflexão, a gente que é da indústria de laticínios, com um posicionamento sua escolha mais saudável, uma empresa, um ativo já idealizado para ser alimentação saudável, e a gente vê hoje um mercado, né, 3 zeros, 4 zeros, 5 zero, É virou uma verdade. brincadeira de quinta série, né. É tipo, eu Virou. tenho mais do que você e etcétera. A gente fala toda hora, a gente tem um produto no nosso portfólio que é Lac Free, que ele pode ser um produto 7.0. Só que
2 ou 3 zeros desses 7 zeros deveria estar assim naturalmente como qualquer produto lácteo. Nossa E a Verde Senhora. Campo não vai entrar nessa brincadeira da quinta série. Não vai entrar nessa brincadeira da quinta série. É por propósito. Porque virou marketing, né, cara? Virou uma questão de marketing e as pessoas não sabem nem o que estão comprando, como Exato. estão comprando. Até o Exato. negócio agora do integral, depois entrou na. Ó, tem que ter Sim, uma porcentagem de chocolate, quanto uma farinha, regulamentação forte chocolate, a agora. nova regulamentação, isso tem mudado drasticamente. É. Agora, a gente está falando do que vocês começaram, que hoje está em vigor, né? Como Uhum. necessidade, o mercado está buscando. Agora, como o zero lactose, proteína, o ingrediente natural que você Uhum. colocou. Agora, tem alguma fórmula para identificar esse tipo de oportunidade antes desse hype de mercado? Hoje vocês trabalham constantemente na busca de qual é o novo mercado, ou qual é o novo caminho que o consumidor está tomando? Espaço Nutri, Larissa. Eu até brinco que a gente costuma cocriar, sabe. Hoje aqui na feira em específico também a gente tirou o espaço Nutri, que apresentando rapidamente para vocês, né, a gente tirou do online, que é um espaço que hoje nós temos quase 30.000 nutricionistas cadastrados em uma Uau. base, para receber conteúdos da nossa marca, né, então Comunidade. é uma É comunidade. criar o senso de comunidade É que a gente uma fala tanto no varejo. No comunidade. varejo a gente diz tanto, Exatamente. tem que ter varejo, tem que ter loja, tem que ter comunidade, não adianta vender por Exato. É uma preço. comunidade que a gente percebeu lá em 2017 que a gente precisava realmente criar essa comunidade, porque ela já existia, né, ela já estava formada e a gente precisou de fato falar: "Cara, vamos lá, é isso". É uma comunidade que a gente tem profissionais de saúde, hoje a gente está até expandindo, saindo um pouco só de nutricionistas, mas também trazendo profissionais da saúde como um todo, Agora, o né, consumidor final médicos, ainda não. endócrinos. No espaço Nutri é somente profissionais de saúde, porque é daí que realmente vem a maioria dos nossos Exato. insights respondendo à sua pergunta. Então, aqui na Naturaltech a gente tem um espaço físico que a gente está recebendo aí ao longo dos dias, mais de 100 nutricionistas para a gente cocriar juntos, Olha que né. legal. Então elas trazem para a gente o que elas recebem ali no consultório: "Olha, a gente está tendo paciente que está indo para esse caminho, está surgindo isso, está surgindo aquilo. Você já tem, né, produto em mente para isso? Vem cá, a gente já tem esse produto, o que que você acha? Vem cá degustar, tá faltando dulçor, a Fantástico. textura tá boa, você acha que seu paciente vai adequar esse produto na rotina Um dele?". espaço de cocriação, uma área de Exatamente. escuta, vamos dizer assim, uma área de Exato. escuta pelo Exatamente. menos, E né? aí a gente vai desenvolvendo juntos. A gente tem o nosso time de P&D muito qualificado, nosso time de marketing que também está olhando para o mercado, né, buscando aí tendências, mas essa escuta do profissional de saúde para a gente, ela sem dúvidas hoje o que nos coloca à frente de muitas marcas e muita tendência do mercado. E isso é legal, esse caminho de vocês, porque a gente está vendo uma mudança no marketing como um todo. Sim, A gente tinha o marketing da atenção. Ah, para Verde Campo dar certo no mercado tem que fazer barulho. É Isso. marketing, marketing, propaganda. Se der Globo, se der rádio, se der não sei o quê, e acabou, né? Vamos fazer lá. E mudou, né? Hoje a gente fala que é a era da confiança. É o que exato. você falou, quando o médico, né, o É. profissional recomenda o Reputação. produto, é reputação. A gente É está isso. comprando em quem a gente confia. Nada que a gente compra na internet, a gente não compra sem antes ver o review, né? Exato. Primeira coisa que a gente É segue é o isso. review. Então, se lança um produto, aí vai lá, o pessoal começa a colocar na internet, é horrível, eu não gosto do gosto, do sabor, do som, como você Sim. falou. É onde não adianta fazer propaganda depois, né? É. As pessoas vão ler aquilo primeiro, faz sentido. Total sentido. E como a Larissa trouxe, a nossa plataforma, a nossa comunidade Espaço Nutri é um eixo muito forte para a inovação da companhia. A gente está diretamente conversando e dialogando com um profissional da saúde que está no consultório, está na clínica, escutando esse paciente. E aí eu vou te trazer um case de sucesso Aí eu ia te perguntar isso. que hoje está todo mundo falando do GLP-1, das Ok. canetas emagrecedoras. Há um ano atrás, a gente debatia isso lá na Verde Campo, no nosso fórum de inovação. E a gente falava, poxa, qual que é o tom de voz sobre caneta emagrecedora que uma indústria de laticínio saudável, que não ajusta as velas para parecer saudável, ela é saudável na essência, no propósito, no Isso é rótulo limpo, muito forte, cara. desde a fundação. Como é que essa empresa ela ajusta o tom de voz para conversar com esse consumidor que eventualmente pode estar fazendo uso de uma caneta emagrecedora? Há um ano atrás, Caio, o feedback do nutricionista para nós era muito claro, né, Lari? Era: a saúde não está na farmácia. Sai desse tom de voz, porque Verde Campo não tem nada a ver com GLP-1 friendly, GLP-1 suporte. Isso na Naturaltech do ano passado. Nessa Naturaltech aqui, e a gente já vinha, né, namorando esses dados no Espaço Nutri com muita pesquisa já desde o início do ano, o jogo virou, Caio. O que acontece? Por mais que esse nutricionista, ou eventualmente esse profissional da saúde, não concorde, não recomende, não prescreva,
a caneta emagrecedora, o paciente já está chegando no consultório. Ela do exame. chega antes, né? Ela vem antes, Exatamente. ela vem antes da consulta. A demanda veio antes da oferta. E aí o que começou a acontecer? Escutei ontem, pessoalmente, de 5 nutricionistas. Falou, Fábio, quais são as soluções da Verdicampo em fibra, proteína, zero lactose, vitaminas, para que eu possa prescrever o plano alimentar desse paciente? Até entendo que Escuta talvez ativa. alguns profissionais que não recomendam, eles perdem o cliente. Exatamente. Cara, eu quero primeiro passar pela caneta, depois Exatamente. decidir o que eu É. vou me alimentar. Então, eu escuto, a gente falava aqui no backstage, né? Ah, não, essa transformação que vai acontecer com as canetas emagrecedoras. Já Já aconteceu. aconteceu. Eu te diria que essa onda, não sei se ela está no ápice ou se ela já passou, mas já está aí, né? Então, se a gente não tiver, como indústria de laticínio saudável, esse posicionamento da escuta ativa, você simplesmente fica para trás ou num tom de voz old school, que foi a conversa do ano passado. Esse é um ainda a acontecer. Agora, teve algum caso de alguma coisa que foi alterada em cima dessa escuta em algum momento? Esse já foi alterado. Já foi A gente alterado. lançou, no início desse ano, 2 produtos com 21 gramas de proteína e a gente colocou fibra e vitamina para testar, para aprender. Caiu super bem e agora a nossa marca está passando por um rebranding e a partir da próxima produção, agora para julho, esses 2 produtos ele vem com um selinho GLP-1 suporte. Olha só. Criação junto com nutricionistas. Então eu estou te falando um case real de escuta ativa que não era o momento de entrar, começou a entrar no hype esse negócio de GLP-1, caneta emagrecedora, transformação, a gente fez a fórmula do produto, botou no mercado, validou o tom de voz com o nutricionista e agora eu comunico na embalagem. E hoje o melhor rótulo para isso é indicado para GLP? Como é que ele entra como rótulo isso no Eu produto? penso que a gente tem que ver legislação, eu acho que como tudo, o mercado vai se autorregulando e eu Não, acho que ligando no ser Brasil... indicado para pessoas que hoje a utilizam gente- GLP, mas isso é muito grande hoje a em gente embalagem, usa né? suporte nutricional. Suporte nutricional. Porque é um produto rico em vitaminas, fibras, proteínas. Então a gente adotou esse termo, né? Uhum. Suporte nutricional. Não, perfeito. Agora, pergunta, né, meio complexa aqui, mas assim, você acha que o brasileiro, no meio dessa onda toda que vocês estão falando, né, ele tá realmente mais saudável ou ele tá apenas mais informado? O que vocês têm alguns dados que vocês têm olhado nesse sentido? Como é que vocês veem esse consumidor? Eu acho que a gente tem uma transformação de consumo. Lá no início dos anos 2000, a gente escutava, né, era grande, qualquer relatório que você lia sobre futuro do varejo, futuro do consumo, aparecia lá, né? Alimentação saudável, etc. Era etc. longe, né? Lá longe, né? Distante, Parecia tem tempo. E esse mundo, ele chegou de diversas maneiras. Eu acho que ali, pré-pandemia, a gente já tinha uma consciência, mas ela era talvez um pouco mais nichada. Mas ela chacoalhou um pouco as pessoas, Mas ela no chacoalhou. viver mais, né? É. No viver E aí, mais. esse período de pandemia, as pessoas começaram a cozinhar. Eu acho que a gente observa 2 comportamentos na pandemia. Quem sofreu e acabou talvez ficando mais em casa e até sobrepeso, obesidade. Ok. E a pessoa que ficou em casa trabalhando no home office, naturalmente ela começou a cozinhar para ela. Também. Porque a Ou alimentação quando não, fez exatamente o drive contrário, né? Foi para comida foi péssima para o fast food. qualidade Então, e tal. eu acho que já tem ali uma mudança. A pandemia acabou, as pessoas voltaram para a rua, mas ficou algum aprendizado dessa época e também a gente não pode não considerar que o período de pandemia trouxe uma maior preocupação com a saúde, com a longevidade, Exato. né? A gente do dia para a noite ficou meio que afraid, assim, né? Eu não sei se vai ter dia depois de amanhã. Exato. Então, quando a gente volta para a rua, a gente fala assim, poxa, eu preciso me movimentar mais, eu preciso me alimentar melhor. E aí, a gente tem redes de academia no Brasil. O Brasil é o 2º maior país no mundo com a quantidade de academias. É um absurdo, Né? É um absurdo, assim, o volume que isso ganhou no perde mercado. pra Que é China, muito né? bom ter É. bastante academia, ao contrário, né? É muito bom, É. mas ela e para todos os bolsos hoje, né? Perfeito. E aí você tem também as canetas emagrecedoras, elas vêm como eu brinco que é uma volta de aceleração nessa pista rumo a uma conscientização de alimentação saudável, de uma alimentação mais equilibrada. E eu acho que tem também um amadurecimento da sociedade, porque se a gente for observar a obesidade como doença, ela não tem 100 anos. Ela Exato. está na história da sociedade que começou a se alimentar muito com ultraprocessado e com a automatização das coisas a gente começou a ficar sentado demais, deitado demais. Nem mais virar o vidro do carro, Do da porta carro. do carro, era uma maçaneta, né, cara? Então, a gente nasceu, vamos lembrar lá dos nossos antepassados, a gente nasceu para caçar e se movimentar. Então, Exato. a gente comia coisas que estavam na terra e a gente ficava o dia inteiro em pé, se movimentando. A gente dormia na caverna porque ficava de noite. E aí,
a gente foi automatizando, mecanizando as coisas e do dia para a noite surgiu a obesidade. O Exato. excesso de peso, por quê? Pela relação débito e crédito de calorias. É bem possível que tenha pessoas que não deem 1000 passos no dia. É Exatamente. bem possível. Então, eu acho que é uma evolução natural e gradual da sociedade. Agora, onde é que vocês veem, por exemplo, vamos falar do canal Trade com vocês, né? Onde é que o supermercado ainda erra quando tenta vender produtos ligados à saúde e bem-estar? A gente vê claramente na Verde Campo quando o supermercadista ele ainda acredita no mundo dos saudáveis. Aquele, Aquele cantinho. a gente chama até de cantinho da vergonha, né, Lari? Que um dia ele foi importante, Caio. Indiscutivelmente ele foi importante. Era uma gôndola, alguns depois ficaram um corredor, né? É. Exato. Mas hoje, Hoje, o saudável ele é destino nas lojas. Então, no nosso caso, os nossos queijos e os nossos iogurtes, ele não tem que estar só no zero lactose e no proteico, né? Ou no pouco açúcar, ou reduzido em alguma coisa. Ele tem que estar no meio da categoria. Isso é muito importante para o como há varejista. muito tempo aconteceu com os refrigerantes, por exemplo. Exato. Eles nunca ficaram isolados no supermercado por força da indústria, mas eles estiveram Exato, permeados na bebida como um todo, né? exato. A cerveja zero está tomando esse caminho, quase ficou isolada em algum momento, mas já É. tomou esse Não, caminho também, começou né? isolada. A cerveja zero, antigamente, ela estava no Sim. mundo dos saudáveis. Hoje ela está no meio da categoria. Com iogurte e queijo é a mesma coisa. E com outras categorias, a gente que circula aí o varejo há mais de 26 anos, a gente observa. Aquele varejista que ainda acha que o mundo do saudável é um cantinho da loja, ele está ficando para trás. Por quê? Hoje vender saúde gera reputação no varejo. Esse é o ponto fundamental. Verdade. Que o consumidor está buscando. Se não tiver em um É, local, e ele vai buscar em outro. existe a demanda. A gente passou por isso recentemente, né, Fábio? Com o lançamento da nossa sobremesa de chocolate, inclusive, que até nós fomos surpreendidos, né? Nós lançamos o produto, claro que a gente acreditava, mas foi algo tão rápido, as pessoas se identificaram tanto e quiseram tanto, que a gente recebia a demanda do supermercado, né? Precisamos ter esse produto aqui porque tá tendo a busca. Né, então acho que a gente está até indo já para esse caminho, sabe, do varejo, percebendo realmente o comportamento do consumidor tá passando por essa transformação até cultural, né. A que vocês atribuem o sucesso desse tipo de produto? Assim, a primeira compra começa pelos valores de embalagem, e aí o que mantém esse cara fiel ao produto é o sabor, por exemplo? Com certeza, a gente acredita muito na experimentação, né, por isso que as feiras, os eventos, eles também são tão relevantes para a gente, porque hoje com essa quantidade de players no mercado, né, talvez com o mesmo apelo, né, por exemplo, o exemplo da proteína, você vai no mercado hoje, você tem X, né, inúmeras marcas de proteína. Como que esse consumidor vai escolher a nossa marca? Claro que ele tem que ser impactado em vários pontos de contato, né, o médico, o profissional de saúde, o nutricionista, ele é relevante para a gente por conta disso, porque você já sai dali da consulta com essa confiança, com essa credibilidade, mas a pessoa que não tem essa consulta, ela chega ali na gôndola, ela é extremamente impactada. Então, a gente acredita muito na comunicação online, a Verticampo, ela é uma marca que Perfeito. se preocupa muito com o online, a gente tem esse reforço, então ela chega no mercado já sabendo o que ela está buscando. E ela comprou, consumiu, de fato, o sabor é algo que faz ela fidelizar, né, a lista de ingredientes limpa, a quantidade de conservantes, né, hoje a gente se preocupa em ter naturalidade, então o nosso conservante, nosso aromatizante totalmente natural. Então são esses diferenciais que fazem ela fidelizar, com certeza, e colocar na rotina dela. Essa força do online que você está colocando, ou seja, a presença digital de vocês, né, não quer dizer venda digital somente, mas ele reforça quando as pessoas estão usando IA para escolher produto no supermercado e tudo mais, Sim, né. Porque sem essa âncora da informação ou do review, vocês não conseguem ser exato. escolhidos, né, faz É, sentido? muito Faz. sentido. Hoje a gente mapeia essa jornada de compras e o marketing ou mídia mudou muito, né, nos últimos anos e hoje eu vejo que pensar na rotina do consumidor e nesses pontos de impacto é fundamental para uma empresa como a nossa. Então hoje a Verde Campo de indústria láctea é a que tem maior número de seguidores, por exemplo, no Instagram. A gente dedica até um tempo pessoal para Olha que isso, legal. né, Lari? A Sim. gente, a gente pulsa muito até os bastidores da nossa empresa no dia a dia das redes sociais, justamente para mostrar a reputação. Sabe por quê, Caio? Porque É
porque é tudo de verdade, né? Como é tudo É. de verdade, então assim, Autêntico, vamos lá. De É, verdade tudo é, mas é o autêntico, essa a mensagem gente não tem autêntica, né? segredo, né? Exato. eu Não acho que temos essa que esconder. autenticidade para gerar reputação, como é que a gente faz? Hoje, eu vejo diversos players no mercado que ajustam a sua proposta de valor para parecer saudável. E aí a pergunta que eu faço para essa turma é: me mostra seu bastidor então? Me mostra a sua relação Opa, científica. não dá. Me mostra a sua relação científica para desenvolver esse produto. Me mostra o impacto desse tipo de seu ingrediente em 10 anos no organismo de uma pessoa ou mais, Caio. Você levaria esse produto que você faz para sua casa? Você Os daria para seus o seu filhos, filho a sua comer? família. Isso é de suma importância. Ter isso como um know-how, como propósito mais forte é muito bacana. Muito bacana. Então, a gente mostra muito, né, Lari, os nossos bastidores. Eu faço questão de mostrar muito também nas minhas redes sociais e a gente fomenta até essa marca empregadora para o nosso próprio colaborador, para que ele viva Verde Campo junto com a gente. O que é viver Verde Campo? A gente tem um movimento, Caio, que é muito forte, com uma identidade cultural da nossa empresa. A gente incentiva o colaborador a fazer atividade física, a se alimentar bem e cuidar da saúde mental. Por quê? Perfeito. Como é que eu estou aqui conversando com você em rede Vendendo nacional, saudabilidade. vendendo saudabilidade e o almoço no restaurante da nossa empresa agora não é de boa qualidade? Seria uma Fantástico. incongruência. Fantástico. Então, Fantástico. a gente vive muito essa verdade no nosso marketing. Eu brinco que a nossa cultura, o nosso marketing, ele pulsa. Se você encontrar da Verde Campo, do porteiro, que é o seu Flávio, que está lá agora na portaria, passando por todo o nosso time, até mim, que sou o CEO da companhia, e ninguém falar do Viver Verde Campo, tem alguma coisa errada na essência dessa autenticidade. Você concorda comigo? Não, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico porque exatamente você está criando advogados internos da marca. A Exato. pessoa entendendo o propósito, na hora de criar uma campanha, na hora de fazer uma ação, na hora de conversar com o consumidor, ela vai com o valor junto com ela, né? Não é uma coisa Claro. carregada numa frase que não faz parte do dia a dia do contexto. Vamos falar um pouquinho de futuro aqui, tá? Falamos de zero lactose, de proteico, tudo isso está na jornada de vocês, mas quais categorias vocês acreditam que vão ter crescimento nos próximos anos? Ou que não surgiu ainda que pode acontecer em algum momento? O que vocês estão vendo na pista do futuro? Olha, na nossa esteira aí de inovação, a gente tem olhado muito para a fibra. A gente sabe que um efeito, uma consequência da utilização das canetas emagrecedoras, a gente tem pesquisado, né, Lari, a questão da utilização de fibras. Então, a gente já tem fibra, produto proteico com fibra, mas observa que nada muito novo. A fibra já teve no hype num passado não tão distante, mas Tá agora ela chegando de novo volta com uma força extra, com uma né? força mais, talvez mais que ela vai permanecer, né, mais. Então, Talvez ela era opcional antes, agora ela virou isso, e necessidade. agora ela vai Exato. ser necessária. O enriquecimento com vitaminas, não dá para também querer brigar contra um modelo de alimentação equilibrada e de uma vida extremamente cosmopolita que todo mundo vive, com o tempo do preparo dos alimentos ficando cada vez mais restrito em casa. Então, os alimentos processados, né? Não os ultraprocessados, que eles acabam pegando algo que com certeza não é saudável, mas os processados precisam entender quais são os ingredientes no sentido de enriquecer. Então a gente vê a volta do enriquecimento com vitaminas, notoriamente uma nova demanda, uma nova agenda, fibras, essa combinação de proteína. Então, assim, eu acho que a gente tem uma era de alimentos in natura muito forte. O que rede de supermercado está crescendo, vendendo fruta, legume e verdura, o alimento in natura, não é brincadeira, em detrimento de ultraprocessado que despenca a venda. E o alimento minimamente processado, que é o caso da Verde Campo, esse enriquecimento com proteína, fibra e vitamina. A gente vê que o mundo está indo um pouco por aí, e se a gente observar hoje, né, 2 dias de Natural Tech, terceiro dia agora, é isso que a gente tem visto. E eu acho que nem só falando de algo totalmente novo, de não existe, mas algo que a gente trabalha muito lá também é como que nossos produtos, de forma geral, ele pode ser a escolha mais saudável para diferentes ocasiões de consumo do seu dia, Perfeito. né. Então hoje a gente tem um portfólio com mais de 80 SKUs, entre queijos, pastas, iogurtes, bebida lácteas. Como que esse produto, ele pode ser o melhor do mercado, né, como que ele pode ser para você, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o seu filho. Então acho que hoje isso também é uma premissa muito forte para a gente, né, e tem surgido cada vez mais produtos, né, então como que o nosso ele se mantém no andar de realmente acreditamos e fazemos
o que podemos e acreditamos para ser o melhor nessa categoria, sabe. Então acho que a gente trabalha muito para esse caminho também. Maravilha. Bom, está encerrando a entrevista aqui. Só um conselho para um varejista que ainda está querendo se preparar para esse mercado, ou está pouco desperto para isso. Qual um conselho, uma síntese, uma palavra, uma frase que você deixaria para ele hoje? Olha, não pode dormir no ponto, porque o ônibus não é que ele vai passar não, Tá varejista, passando. o ônibus ele tá passando ou já passou. Tá indo embora já. Ele tá indo embora. Então, assim, para você não dormir no ponto, sobe nesse ônibus da alimentação saudável. Fica aqui o convite a todos os varejistas que estão nos assistindo. O time da Verde Campo está amplamente preparado para a gente fincar na gôndola de lácteos, em qualquer que seja o supermercado, do norte ao sul do Brasil, de Manaus ao Rio Grande do Sul, os produtos da Verde Campo sendo a escolha mais saudável em lácteos. E pode cobrar pessoalmente a mim, se não for a escolha mais saudável em lácteos, porque é cultural na nossa companhia, faz parte da autenticidade, como você trouxe. Muito bem. Larissa? Falou tudo, falou e disse. Tá certo. Conversei aqui com o Fábio Ferreira e com Larissa Alves, da Verde Campo. É isso aí. A gente encerra agora esse episódio do El Now Podcast aqui, também com apoio da Verde Campo. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, até Obrigado, mais. prazerzão estar aqui com você, cara. Obrigado, até a próxima.